Boa tarde, galera. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, com a turma de Biomedicina, para a gente conversar um pouco sobre o livro do professor Steven Pinker. Queria mostrar para vocês uma joia que eu tenho aqui, ó, que são as minhas anotações do livro, né? Eu resumi o livro todinho, né? Tudo escritinho, bonitinho. Se vocês não quiserem, eu não mando para vocês. Nem se vocês quiserem, eu mando para vocês. Vocês têm que fazer o resuminho de vocês. Poxa, de Emerson, esperando você botar no Moodle. Aqui, ó. Tira uma foto aqui, ó, rápida, ó. Passa até um pouquinho mais devagar para dar tempo. Acabou a humildade mesmo, né? Poxa, de diretor, né? De YouTube e de diretor. Não, depois que ganhou de novo, né? Ficou desumilde assim. Nada. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Deixa eu ir a questão a partir da número 1, né? Como são 2 capítulos, eu sempre coloco nas indagações uma pergunta para cada capítulo, né? Acabou que virou uma pergunta gigante. A 1 é a pergunta gigante, né? A resposta acho que é menor do que o tamanho da pergunta que eu fiz, né? Mas eu queria fazer algumas reflexões em cima do capítulo 6, tá? Então vamos lá. O capítulo 6 é recheado de ódio acadêmico. Eu começo já colocando isso, porque, né, tem várias questões aqui de paranoia política, exibicionismo moral, né? E aí, obviamente, a palestra do Eisenbaum, né, sobre a inteligência artificial foi o ponto de partida do capítulo 6, né? E, né, inclusive, que vale lembrar, né, o Eisenbaum foi um dos mais prominentes nomes da área, criando a ELISA, né? Que era uma das inteligências artificiais no início, né, da matéria. E aí o que acontece? A palestra dele gerou uma confusão danada, e é um pouco sobre isso que o capítulo todo está mostrando, né? Pegamos, então, um exemplo dos cientistas políticos contrário à sociobiologia, né? E aí a sociobiologia de Wilson, né? Que é o texto aqui de 1975, que é o mais comentado aqui no texto, né? Que é o Wilson falava sobre uma síntese literária, né, sobre o comportamento animal, analisando então princípios evolutivos da comunicação, do altruísmo, que é quando um bichinho ajuda o outro, a agressão, o sexo, a criação de prole em vários grupos taxonômicos, em várias espécies, que denotaria uma espécie de antropologia cultural etológica. Etologia, gente, é o comportamento animal, tá? E ele faz isso com insetos, com peixes, com aves, né? E o que acontece? Então eu coloquei aqui, né? Mostrando esses aspectos, né? Nessa obra do Wilson de 75, né? Apoiado por outras pesquisas, o autor tentava argumentar como a comunicação, o altruísmo, a agressão, o sexo, a criação da prole, mesmo possuindo variações nas diferentes sociedades, elas seriam universais, humanos que fazem parte da nossa espécie. Ou seja, tem coisas que, independe do lugar que você nasce, independente do tempo, né, que não é uma coisa da cultura, que não é ensinado de pai para filho, são características que são humanas. E essas características humanas é que o texto está chamando de natureza humana, né? Que é a natureza biológica humana, que é como se fosse uma psicologia que já nasce conosco. Vocês vão perceber lá no finalzinho do livro, quem já está olhando lá, já está com o PDF inteiro, e eu já abri tudo, né? Tem uma tábua, né, de universais humanos,
que a gente está chamando de... É a lista do Brown, né? Que é a lista de universais humanos por Donald Brown. E lá estão questões lá que seriam universais humanos, ou seja, que faria parte da natureza humana. Por exemplo, os humanos brincam, né? Os humanos se casam, né? Independente da cultura, se é uma cultura ameríndia, se é uma cultura da Polinésia Francesa de 500 anos atrás, ou de 1000 anos atrás, que nunca encontrou a civilização europeia, isso que a gente tem da ocidentalidade, os humanos se casam, os humanos brincam, né? Os humanos dançam, os humanos têm crenças falsas, os humanos têm crenças sobre a doença, os humanos têm folclore, os humanos têm fonemas, os humanos, quando alguém morre, ficam enlutados, né? Tem luto. Os humanos constroem lanças, todas as civilizações humanas. Então, o que o Brown está colocando nessa lista de universais, que não é uma lista tão extensa assim, mas é uma lista bastante interessante, é que existe uma natureza humana, né? Parte boa, parte ruim, mas existe uma natureza humana, uma biologia humana que nasce conosco, né? Uma compreensão deste humano que vai para além da cultura e que coloca em xeque, obviamente, os preceitos que conversamos na última aula, que era a ideia de que nós somos bons selvagens, ou de que nós somos uma tábula rasa, ou de que nós somos um fantasma na máquina. Né? Então, é nesse sentido que a gente está pensando aqui uma natureza humana. Tá? E eu coloco isso também no meu vídeo lá sobre o capítulo 6. Tá? Então, eles seriam universais humanos que fazem parte da nossa espécie, ou seja, estruturas que estariam em todas as sociedades humanas, mesmo com algumas variações, obviamente. O processo de luto ou de casamento são diferentes em cada cultura, mas o fato é que os humanos possuem isso independente da cultura. Tá? E aí o que acontece? Ou seja, estruturas que estariam em todas as espécies humanas, mesmo com variações, e, portanto, passariam por modulações da seleção natural. Ou seja, a gente está unindo aqui uma perspectiva darwinista de que este humano, então, passa essas características culturais e não só culturais, mas orgânicas, biológicas, esses universais dessa natureza. Então, eu aqui caindo na pegadinha, né, de chamando características da natureza humana como características culturais. As variações são culturais. Mas, ou seja, nascem conosco e fazem parte de um processo de seleção natural. Para você que talvez tenha esquecido o que é seleção natural para Darwin, não é o fato de que nós viemos de um macaco. Nós fomos macacos. Não tem nada a ver isso. É uma leitura completamente ingênua e ridícula e errada achar que nós viemos de macaco. Na verdade, a seleção natural diz que os indivíduos da espécie que estavam melhores adaptados ao ambiente, eles sobreviviam com maior força e passavam as suas características genéticas para os seus herdeiros. E estes herdeiros, os herdeiros mais bem adaptados, passavam as suas características genéticas para os outros. E assim sucessivamente. Professor, não acredito nessa questão das características genéticas. Ah, então você talvez tenha que dar uma olhada melhor. Entendeu? Nas suas crenças aí. Porque eu posso falar como um alérgico. Eu sou uma pessoa, um cara que tem rinite alérgica. Rinite, sinusite, tudo que termina em ite, né, eu tenho. Você também, Cíntia? Tamo junto, né? Aquela coceirinha na garganta, né?
nariz fechando, pólen, é horrível. Né? Todo mundo ama flor, né? A Cintia e eu estamos na galera que nós não gostamos muito de flor, não. Né? Flor é bonito para ver, mas só para ver mesmo, né? Rapidinho, gente, uma ligação importante. É a vida da rinite, né, Cíntia? A Lana também quase morre de espirrar, né? Desculpa aqui, pessoal, é a vida do online, né? Se a gente tivesse na sala de aula, isso não ia acontecer, né? Mas eu tô com obra em casa, e aí vocês já viram, né? Vocês também sabem que eu tô com rinite na obra, né? Poeirada, poeirada, poeirada e obra ainda, né? A mulher tava falando de entregar cimento lá e tudo mais. Mas vamos lá. As pessoas que têm rinite, 50% de chance do filho ter rinite, porque a maioria das alergias são genéticas. Existe outros tipos de rinite? Existe. Mas a rinite alérgica, ela é genética. Mas, Jamerson, meu pai e minha mãe vai ter que ter uma ligação genética. Então, se eu tenho propensão, por exemplo, a ter câncer, a mesma coisa. Então, como que é o processo de seleção natural? Né? Os corpos mais frágeis vão, aos poucos, passando gerações e gerações e gerações, dando lugar a corpos modificados, né, com outras características. Você já deve ter estudado no ensino médio, em algum determinado momento, que o professor de genética falou sobre o dente ciso, que já tem gente que está nascendo sem dente ciso, ou sobre o apêndice, que nem todos os... porque é apenas algo vestigial no nosso corpo. São elementos vestigiais, né, que provavelmente não existirão mais daqui a alguma geração. Ai, ai. Mas vamos lá, então. E o que acontece? Tem gente que insiste em querer não aceitar as características genéticas. Porque, óbvio, quando a gente fala de corpo hoje, as pessoas têm uma afinidade maior em aceitar a genética. Porque veem, né, que os olhos azuis, ou que a cor do cabelo, ou que o tamanho da mão, ou que uma propensão a uma determinada doença, ou com uma pinta, uma característica comportamental, o volume da risada, aí a gente aceita que em alguma parte que tenham elementos genéticos.
Nasci com 4 dentes de leite incisivos com todo mundo. Quando eles caíram, nasceram só 3. Aí, Vitória. É assim, ué. Né? É assim que acontece. Né? Eu nasci com a boca pequena para o tamanho dos meus dentes. Tive que usar, inclusive, aparelho para aumentar a arcada dentária. Né? Porque os dentes têm a tendência que os dentes estão ficando maiores. Tá? O dente maior é uma característica genética que está sendo passada aí como herança biológica. Mas fato é, a gente, cada um mostrando suas experiências, né, com a genética do cotidiano, né? O meu também teve que tirar no dentista os meus dentes de leite, Vitória, alguns deles, né? Mas eu tô querendo chegar aqui para mostrar para vocês, gente, que as pessoas ainda facilmente entendem que elementos genéticos, ou no caso, filogenéticos, características filogenéticas, né, são passadas, herdadas familiarmente. Agora, poucas pessoas entendem que existe mais do que a cor do olho ou o tamanho do pé que se passa geneticamente. Que existem, então, características filogenéticas que estão incrustadas dentro da espécie. Ou seja, a natureza humana, ela prediz certos comportamentos. A questão é que a gente olha o cavalinho depois que nasce, já sendo cavalo, e nós olhamos para aquele humanozinho e achamos que este humano vai ser inteiramente humanizado. Que ele não é humano ainda. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Aquele neném frágil ali, que se deixar abandonado pode morrer, mas ele tem características genéticas que são humanas. E que são passadas pela cultura. Algumas e outras que já vêm com ela de berço. Ou seja, vamos pegar aqui. Se eu falar que só a cultura humaniza, eu estou entendendo que aquele ser que nasceu, ele não é humano. Mas ele já nasceu com características humanas. A capacidade, por exemplo, de brincar. Se ele for criado, pode ser criado por macacos, ele vai ter elementos humanos, universais, humanos, que não vão estar na sociedade dos macacos. Se ele for criado por lobos, ainda assim ele terá características humanas que ele vai desenvolver independente da criação. Por mais que ele seja um lobinho, ou seja um ursinho, ou seja um macaquinho, né? Ali, um humano sendo criado por uma outra espécie, ele ainda assim, por ser humano, ele vai ter características humanas. A gente brinca isso um pouco com o Mowgli, brinca um pouco, pensa um pouco com o Tarzan, mas fato é que a psicobiologia entende que nós não aprendemos coisas apenas com a cultura. Que a cultura social, a vivência em grupo, forma, estrutura um processo de humanização ou de hominização, mas que existem outras características que são características humanas que estão conosco, independente se nós vamos desenvolver por conta da vivência cultural ou não. Tá? Então, a ideia de que o que eu quero que fique, né, que a gente está caminhando, aquela ideia de que nós somos uma tábula rasa e só somos feitos a partir da cultura, ela está errada. Tá? E aí o que acontece? O ódio de autores que defendiam que tudo isso, todas essas estruturas eram somente culturais, passaram a atrair violentamente o status de eugenia, racismo, fascismo,
genocídio, escravismo aos estudiosos, inclusive ao Wilson. Como assim você está falando que existem características que nascem com a pessoa, né? E aí, então, começaram a dizer, não, você está dizendo, então, que isso aqui, a maldade, por exemplo, nasceu com o homem? Algumas maldades, sim. Algumas maldades são naturais do homem enquanto corpo. Gente, vamos lá. O humano é um bicho ou um animal como animal, como qualquer outro. Vamos lá. Nós respiramos, nós nos alimentamos, nós caçamos. A caça, ou procurar o alimento, talvez você não precise mais entrar na floresta com uma lança para caçar. Mas você já se deparou, né, 10 horas da noite, antes de dormir, indo até a despensa ou a geladeira e fazendo uma verdadeira caça. Porque você não está só com fome para se alimentar. Você está procurando alguma coisa para comer. Nós precisamos, não tem? Você faz isso no seu bichinho, caçar piolho. Não é gostoso? Quando a gente vai e recebe um carinho na cabeça, né? Você acha que isso aqui é o quê? Fato é, nós somos animais. Essa tentativa de atingirmos um grau de superioridade diante de todos os outros animais fez de nós uma espécie que dizima as outras espécies, que acaba com as outras espécies por considerar que nós somos algo diferente dos bichos. Que nós somos diferentes das plantas. Nós dependemos desse ecossistema que é a nossa casa como qualquer outra espécie viva. Por quê? Porque nós somos animais. Juliana coloca, acho que as pessoas levam muito ainda a tábula rasa. Com certeza, né? Pois é mais fácil. Às vezes é difícil de mensurar, compreender que algo tão abstrato podem ter características genéticas. O mesmo vale para anos-luz, a gente sempre escuta, mas não conseguimos dimensionar o quão distante é, porque não faz parte da nossa métrica de distância de fato. Com certeza, Juliana. Realmente. Isso, Vitória. Achar que tudo é cultural é uma zona de conforto. Tá certíssima. Porque, afinal de contas, as pessoas não querem parar e entender que nós fazemos parte deste ecossistema e, como tal, somos componentes biológicos neste ecossistema e trazemos uma carga hereditária para as próximas gerações de características que não são apenas culturais, que não são apenas ensinadas. Se fosse assim, era muito fácil. A gente pegava, então, um grupo de pessoas e fazia igual o Laranja Mecânica. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. Se não assistiram, eu recomendo muito que assistam este filme. Nessa película, né, nesse filme, mostra componentes da teoria comportamental do behaviorismo, apesar de os behavioristas não gostarem de falar sobre isso, né? Nossa, Juliana,
É fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Vou contar um pouco aqui a história, né? Tipo assim, eram jovens muito violentos, eles colocam um dos jovens que cometia estupro, assalto, né? E pegam esse jovem e colocam dentro da cadeia. Lá na cadeia, eles começam a dar um remédio de enjoo para ele, tá? E coloca ele para ver cenas de violência, cenas, coisas que ele mesmo já fazia. E ele não podia fechar o olho, tanto que a cena clássica é com umas garras de ferro assim, segurando o olho dele para ele não, e ele todo amarrado, para ele só assistir aquilo, né? E aí o que acontece? Nossa, só fazer isso com o meu olho já me deu gastura já. Aí o que acontece? Ele começa, então, a passar mal com o remédio de enjoo, e aí, toda vez, depois de um tempo, toda vez que ele pensava em violência ou em coisas violentas, o cérebro dele remetia àquela sensação de enjoo, de vômito, de passar mal, de tal, e ele, quando ficava bravo, que ele ia, sei lá, bater em alguém, não sei o que, tal, ele passava mal, tá? A gente vai falar isso na teoria da aprendizagem. Quando eu falar de aprender, eu vou falar de behaviorismo também, tá? Sim, é sobre isso, Sara. E aí o que acontece? Quando ele sai, então, para a sociedade, ele começa a passar mal. Só que com o tempo, com o passar do tempo, esses enjoos nele vão passar e ele vai voltar a ser violento. Por quê? Porque a violência, mesmo numa cultura de paz, que a gente viva numa cultura de paz, ela é um universal humano. Nós não vamos conseguir apagar das nossas características genéticas o fato de que nós tivemos que sobreviver enquanto espécie a toda uma história que vem lá dos primeiros homens, das primeiras formas pré-históricas de humana, do homem que precisava sobreviver, do homem que precisava caçar, do homem que precisava lutar contra todas as intempéries ambientais para sobreviver. Então nós nascemos com isso. A gente é ensinado, na verdade, não a ser violento. Nós somos ensinados a ser pacíficos. Do mesmo jeito ali que o cachorro, ele protege o grupo familiar dele, a prole, nós defendemos a nossa prole de maneira genética e é algo que não precisa ser ensinado. Né? Tipo assim, não chega assim e fala assim, hoje eu vou te ensinar a xingar a sua mãe, você bater na pessoa. A gente se revolta quando falam mal ou fazem mal ou atacam a nossa família. Porque a gente tem um instinto de proteger a nossa prole. Percebem? Então, óbvio que a maneira como é feito, a maneira como é falado, a cultura é importantíssima. Eu entendo que talvez seja a cultura a maior invenção da humanidade. Porque é pela linguagem, é pelas manifestações culturais que nós, de fato, entramos no jogo da humanização. Que nós conseguimos viver em sociedade. Mas não porque a cultura ensinou alguém a ser violento. Não. A cultura ensinou a gente a mais a rapaziguar. A conter os nossos impulsos. A não fazer tudo que a gente gostaria de fazer, tá? Então, o que acontece? Aí eu continuo no texto, né? Richard Dawkins sofrer a mesma coisa, os mesmos ataques que o Wilson, os mesmos ataques que o Eisenbaum sofreu, né? Sendo chamado de reducionista. E esse professor que vos escreve
né? Eu mesmo, professor Emerson Saqueto, certa vez uma palestra que eu estava dando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, em que eu falava sobre a necessidade de se separar a psicologia e a religião, fui também chamado de positivista. Então, as pessoas têm medo disso, né? De tocar nos tesouros que elas possuem. Vamos lá. Tentativas de denegrir a imagem de um pesquisador por conta da teoria que ele defende é mais comum do que deveria ser. E aí Vitória fala, é possível suprimir algumas características genéticas? Com certeza. Com certeza, Vitória. Existem ferramentas que a gente possui que a gente não usa. E aí a gente vai perdendo essas ferramentas. Entendeu? Então, suprimir é aquilo que a gente mais quer, senão a vida ia ser uma cadeia, né? Porque se o homem já tem como um universal humano a violência, seria normal todo mundo, então, desrespeitar a lei. E não é o contrário. Isso mostra, inclusive, a força da cultura. A gente não está aqui negando a cultura. Muito pelo contrário, nós estamos dizendo, olha, a cultura é tão forte que nós, humanos, mesmo tendo características genéticas violentas, nós conseguimos nos conter. E aos poucos, no caso aí com mais 1000 anos aí, a gente vai vai mudando essas características com a seleção natural. Mas fato é, a guerra faz parte do humano. Conta aí um momento da história humana que não teve guerra. Percebem? Ah, professor, não está tendo guerra agora. Está tendo guerra agora. E muitos conflitos, inclusive. Alguns armados e sangrentos. É só você olhar o que acontece, por exemplo, nos povos do norte da África, do Oriente, muitos povos. A gente está tendo guerra agora. A questão Israel-Palestina não está acontecendo em outro lugar, em outro tempo, senão agora. Então, sim, é possível suprimir características genéticas, mas isso leva muito tempo. Agora, não é dizendo que nós não temos essas características genéticas que nós vamos responder ou resolver. É isso que a neurociência, por exemplo, traz para a gente. Quem se afeiçoa ali à neurociência vai perceber que, por exemplo, existem metodologias de aprender que vão estar ligados, por exemplo, à voz e aos estímulos que as pessoas sofrem, que as pessoas passam. Se eu consigo criar um ambiente de estimulação, eu consigo criar ambientes mais favoráveis, por exemplo, ao aprendizado humano. E dependendo do ambiente, esse ambiente é completamente desfavorável ao aprendizado. É isso que vocês estão colocando, por exemplo, quando vocês falam que não dá para aprender tão bem dentro de casa. O que é isso? Neurociência. É que o seu corpo, não para aprender, tem que ter uma postura de colaboração. O que você está pedindo aí é que tenham outras pessoas no seu lado e que a minha voz e o meu corpo esteja mais próximo de você, para eu não ter que competir com a televisão do vizinho, com a mãe falando dentro de casa, com o seu irmão que estudou de manhã e não entende que agora é o seu horário de estudar, com um processo de iluminação, talvez a sua casa não seja iluminada como uma sala de aula, não tem uma carteira e 1 hora para você fazer aquilo. Tem pessoas que estão nesse momento, talvez, fazendo estágio e tentando levar o... Vocês percebem, então? O que a neurociência está falando? Olha, eu preciso criar um tipo de estimulação, de ambiente que facilite o aprendizado, porque este humano precisa de uma postura melhor para receber a cultura. Né? É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, compreender que nós, pela cultura, e obviamente compreendendo o nosso biológico, nós vamos ter mais sucesso em algumas escolhas do que com outras escolhas que podem ser drasticamente falidas.
Exemplo disso, do biológico, do relação do biológico à cultura no mundo dos estudos. Se você estiver com fome, você não aprende. Qualquer cheiro vai tirar a sua atenção. O cheiro do bolo que está sendo feito na padaria da esquina, sei lá, passou um vento e você sentiu aquele cheiro. Não adianta, você pode estar precisando fazer a prova mais importante da sua vida. Isso vai te atrapalhar. Tanto que, então, se você conhece isso, você vai fazer uma prova de concurso, você não pode ir com fome para a prova de concurso. É igual você não pode ir com fome para o supermercado. Porque senão você vai colocar mais coisas no carrinho do que realmente você precisa. Então, por que a cultura pode influenciar o biológico e ainda tem gente que não entende que o biológico influencia a cultura? O biológico, o corpo, influencia a maneira como nós lidamos com as coisas. Quando você diz aqui, todo mundo coloca o número 1 aí, querendo voltar para cá, você está dizendo para mim, eu preciso de um ambiente de estudo. Esse ambiente aqui, ele não me faz tão bem mais. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso de outro tópico de atenção. Exemplo? Ah! Se você tomou um susto agora, você acha que você pode negar o seu biológico? Era isso que eu queria. Isso que eu queria. Isso que eu queria. Meu amigo, você é bicho. Nós somos racionais, somos de cultura, somos a espécie que talvez mais evoluiu, entendendo aí a civilidade como algo, né? Porque se eu for entender, por exemplo, bactéria no estômago, talvez e para digerir coisas, nós somos muito frágeis, né? Se tiver uma guerra química, as baratas são mais desenvolvidas do que nós humanos, entendeu? Então não é isso. Estou querendo dizer que, num determinado entendimento, em alguns tópicos, nós nos desenvolvemos. Agora, noutros, nem tanto. O texto, então, para você que não entendeu tão bem a última aula, o subtítulo do texto é A Negação Contemporânea da Natureza Humana. O que o Pinker está querendo, o Wilson está querendo, o Eisenbaum queria, né, que a neurociência quer, que a genética comportamental quer, né, é mostrar para nós que, para além da cultura que nos humaniza, nós temos um biológico que, em parte, nos determina. Então, existem determinações biológicas? Existem. Existem determinações biológicas. Só que a cultura tenta dizer para nós, vai lá, você pode conseguir tudo o que você quiser, né? Gente, isso é a Xuxa na lua de cristal, tá? Se você quiser viver o mundo da Xuxa, da lua de cristal, você pode cantar a musiquinha, né? Tudo que eu quiser, eu vou pensar mais forte, como é que é? Não, me deu até vontade de cantar esse negócio. Vamos lá. Lua de cristal. É tão ridículo que faz todo sentido, né? Primeiro que começa que o Sérgio Malandro é o príncipe, né? Então já não tem... começa a ser pesado por aí, né? Mas vamos lá. A música diz assim, tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Velho, você vai ser feliz por causa da sorte, velho. É isso mesmo? A gente vai continuar vendendo a ideia de que o anão pode ser o principal jogador da NBA? Como assim? Eu posso chegar e dizer o seguinte, eu posso treinar, gente. Eu, de Emerson, com 38 anos, eu posso treinar. E posso me tornar um jogador de basquete razoável. Agora,
mesmo que eu cante a música da Xuxa 1000 vezes e compre todos os livros do The Secret, eu nunca vou ser um jogador de basquete da NBA. Por quê? Porque eu tenho 1,78 m, velho, e sou meio cacunda. Tem gente que acha que eu sou mais baixo que isso. Como é que eu vou ser jogador da NBA? Meu corpo não está preparado para isso. Eu não ganhei essas características genéticas. Não, Jamerson. Vamos lá. Tudo que eu quiser, como que é? Tudo pode ser, se quiser, será. Gente, é isso? Tudo que eu quiser, né? Sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Gente, como é que eu, colocando isso na minha cabeça, eu vou crescer 20 centímetros? O meu corpo está criado para ser outras coisas. Meu corpo está geneticamente preparado para eu ser um gordinho gostoso. Entendeu? Meu corpo está preparado para eu ser professor. A minha vida, a minha cabeça, as minhas habilidades, a maneira que eu falo. Obviamente que eu não nasci falando assim, né? Teve cultura, eu tive ensinamento, eu tive aula de teatro, né? A cultura veio e me ajudou, mas é óbvio que eu tinha algumas aptidões que eu estou encontrando modos, força para conseguir vencer, mas eu estou lutando para colocar num ritmo bacana as minhas aptidões genéticas. Ah! Rapaz, eu vou olhar a maneira como eu aprendo. Gente, cada um aqui, por exemplo, pode ter características de aprendizado diferentes. Ah, Vitória, acreditar no coach é foda. Você tá certinho, né? Não, se você... Gente, o coach, o bom coach seria incentivar você a fazer aquilo que você faz de melhor. Ou se você não faz uma coisa que você gostaria e tem condições de fazer bem, você vai ter que treinar para você superar aquilo. Para você ficar pelo menos razoável naquilo ali. Agora, é óbvio que vão ter coisas que a gente vai fazer melhor do que outras. Gente, ser bom, por exemplo, em todas as matérias, todas as matérias, é praticamente impossível, porque vão ter características que você vai falar assim, eu gosto mais de estudar isso daqui, ó. Das aulas lá que estavam acontecendo, eu tenho uma habilidade matemática, lógico-matemática, eu estou tirando ali o cálculo, ali a matemática, mais de boas. Aí você fala assim, gente, olha, eu não tenho essas habilidades matemáticas aí. Gente, eu preciso de um grupo de estudos. Gente, me ajuda aqui. Vamos fazer um meet só para a gente não ficar sozinho e a gente fazer as contas junto. Me ensina aqui. Chegou nesse pedaço aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Passa o denominador para lá. Aí, aí você vai treinando aquilo até você ficar bom. Agora, você vai chegar na prova de matemática e vai falar assim: lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Você vai levar o quê? Um ferrão. Um ferrão aqui, ó. Ó, o ferrão que você vai levar. Lua, vocês vão lembrar de mim na hora da prova de matemática, né? Lua de cristal, né? Como é que é? Nova de paixão. Faz a minha vida cheia de emoção. Você vai ver a emoção que você vai ter ali na matemática se você não treinar, se você não é bom em matemática. É, vai, Lisandro. Tenta lá a lua de cristal lá. Vocês vão lembrar de mim no começo da prova de matemática, né? Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Gente, não dá. Eu tenho que dar aquela forcinha no meu tônus muscular, né? Se eu quiser fazer um supino, olha os meninos aí, se eu quiser fazer um supino com 20 quilos de cada lado, mais 10 da barra aí, fazer um exercício de peito de 50, eu vou ter que começar o quê? Levantando a barra sozinho. Sem peso nenhum.
Depois eu coloco o quê? 2,5 kg cada lado. Depois eu coloco o quê? 5 kg de cada lado. Depois eu coloco 10 de cada lado. Aí eu começo a ver que eu estou me adaptando, que eu estou conseguindo melhorar, né? Que eu estou evoluindo. Mas é o quê? Eu tenho que garantir um treino, isso é cultura, mas em cima de algo que é biológico. Eu tenho que entender que meu músculo precisa de descanso. Eu tenho que entender que o meu músculo ele só pode chegar até um grau de desenvolvimento de vez. Que não adianta eu ir lá na academia treinar peito todo dia, que eu só vou o quê? Me lesionar. Eu vou ter que o outro dia lá esperar o meu peito, né, descansar para fazer perna. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, mesmo tendo a cultura do melhor treino, né? A cultura é o Schwarzenegger ensinando lá, ó, você vai ter que treinar assim, tal, eu ganhei resultados melhores assim. Você copia o treino. Isso é cultura. Agora, você tem um corpo. Você é bicho. Seu corpo o quê? Produz ácido lático. Professor, o meu corpo não produz ácido lático. Você tem que ser estudado. Como é que se faz a quebra do trifosfato de adenosina na sua célula? Eu não sei. Deve ser de uma maneira mágica. Se você não produz ácido lático, você vai ter que entrar, vai ter que ser estudado. Porque o humano produz ácido lático. O corpo fica cansado. É esse apontamento que eu coloco para vocês, né? E aí, quando a gente chega com uma ideia dessa, né? Como eu mesmo fui já atacado uma vez por ocasião daquela palestra lá que eu dei, né? A gente fica pensando, ué, por que isso é assim, né? Porque tem pessoas que têm medo de lidar com essa ideia. Porque, afinal de contas, quem fez a ideia ali de que nós somos uma tábula rasa, né? John Locke, o Fantasma na Máquina, Descartes, o Bom Selvagem, Rousseau, né, vendeu muito bem o peixe, tanto que se tornaram grandes filósofos. E a gente fica com medo, né, de achar que se a gente tem características genéticas, sociais, se existe uma genética comportamental, né, a gente fica com medo de falar assim, nossa, olha lá, aconteceu aquela violência lá, é normal, porque é humano, aconteceu um estupro. É normal, porque um estupro é um universal humano. Gente, o estupro não é normal. Porque nós definimos em nossa sociedade que o estupro é uma aberração. Nós definimos em nossa sociedade que o estupro é um crime. Agora, não vai ser negando o fato de que os crimes existam que a gente vai resolver. Vai ter que colocar, tem um grau de maldade aí, tem uns que estão colocando esses desejos em acontecimento, a gente precisa resolver isso. Como é que a gente vai resolver? Aí a gente está enfrentando o problema de frente. Porque o nosso corpo mostra para nós coisas que são positivas na nossa humanidade e coisas que são negativas na nossa humanidade. Pensemos um pouco. Estou no terceiro parágrafo da pergunta, né? Certas crianças nascem com altas habilidades a nível de inteligência matemática. Algumas nascem com habilidades regulares para a lógica. E algumas nascem com problemas de aprendizagem para esse tipo de conhecimento. Obviamente que muitas vezes não se está falando apenas de capacidade, mas de base e oportunidades. Então, o que a gente não pode fazer é achar que um menino que estudou numa escola muito fraquinha, no interior do interior do interior, ele não tem capacidade para aquilo ali. Ele pode não ter tido base. E aí, obviamente, base a gente está falando de cultura, que é cultura escolar. Então, às vezes, ele está um pouco mais atrasado do que outros colegas a nível de conteúdo, porque ele não ganhou essas skills, essas habilidades no percurso do seu desenvolvimento cultural, no seu percurso de desenvolvimento escolar. Então, ele vai ter que sair lá e vai ter que ser colocado a base para eles, né? Afinal de contas, você não vai estudar álgebra sem você conhecer bem aritmética. Bem,
no meu parso conhecimento sobre matemática, eu tendo a acreditar nisso. Apesar de que alguns matemáticos talvez achem que não. Mas, enfim, eu não consigo pensar que a casa vai ser começada construída pelo telhado. Acho que eu já falei isso para vocês. A casa começa de onde? Dos pilares de sustentação, da base. Da base, aí eu vou subindo, eu coloco os pilares, as vigas, as colunas necessárias para estruturar e organizar a construção de um telhado. Mas como é que eu começo a construir a casa do telhado? Né? Então, eu vou dando base para a pessoa. Agora, tem algumas pessoas que tiveram todas as oportunidades de ter base possível, mas não vão ter aprendizado. Por quê? Porque tem um outro tipo de construção biológica. E esse tipo de construção biológica deve ser respeitado. Os problemas de aprendizagem, por exemplo, devem ser focalizados e olhados de frente, para que, olhando o problema de aprendizagem de frente, eu consiga resolver. Olha, talvez está faltando você tomar aqui algum remédio que você consiga se concentrar, né? Porque você nasceu com uma deficiência na produção de neurotransmissores aí da concentração, e aí vamos ter que te dar uma Ritalina. É claro que não é só medicando que a gente vai resolver. Muitas pessoas hoje tomam Ritalina sem precisar, porque tem uma boa atenção. Só que a mãe não teve base e tudo mais, não entendia o que estava acontecendo com aquela criança e falou lá, esse aqui tem TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, existem diagnósticos errados, diagnósticos confusos. Agora, que algumas pessoas têm problemas de aprendizagem por conta da atenção, tem. E aí o medicamento vai ajudar essa pessoa o quê? A se concentrar para conseguir aprender. Percebem? Não é dizendo que todo mundo é igual e que todo mundo pode se concentrar igual que vai resolver a vida da pessoa que não consegue se concentrar como você. O respeito e a empatia nesse caso aqui é entender que nós somos diferentes. A empatia aqui não é achar que todo mundo é igual e aprende do mesmo jeito, não. Que todo mundo tem a mesma capacidade, os mesmos gostos, beleza. Aí a pessoa que não tem, fica assim, puta merda, o que aconteceu comigo? Porque eu tenho a mesma capacidade, mas eu não consigo. E ela não vai procurar o médico para resolver o problema dela, que pode ser, às vezes, o quê? Ter que tomar um remédio, ter que fazer uma terapia. Se não, gente, eu vou falar pro cara que tem problema no joelho, de que só ele cantar a música da Xuxa, que ele vai conseguir resolver o joelho dele. Não, ele vai precisar o quê? Operar, ou fazer fisioterapia, ou arrumar uma bengala. A mente é a mesma coisa. Você, como biomédico, vai receber no seu consultório, às vezes, pessoas que só querem receber de você um afago, um carinho, uma atenção. Compreender isso que estou falando muda o processo de acolhimento. Porque você começa a entender que aquela pessoa foi construída de uma maneira e, inclusive, tem um biológico diferente. Que não é todo mundo fabricado na mesma caixinha, né, do mesmo jeito. Imagina que chato seria se todo mundo aqui fosse Barbies e Kens, né? Que fôssemos bonequinhos fabricados todos do mesmo jeito, e só porque temos uma mamãe e um papai, nós só somos diferentes na cor do cabelo e no tamanho do pé. Não é isso que acontece, né? Com essa variabilidade genética imensa, que não se repete nem a impressão digital, a íris do olho, que nós conseguimos, na nossa individualidade, falar que nós somos tão únicos que só a gente tem o desenho da íris do olho, igual a gente. Imagina. Então, no entanto, existem diferentes inteligências e diferentes níveis de apropriação de um tipo de conhecimento.
Por que ainda existem discursos que querem afirmar que todos têm os mesmos estilos de inteligência, os mesmos níveis e capacidades para certas ações? Por quê? É isso aí que a gente está querendo desmentir, né? Nós temos inteligências diferentes, aptidões e capacidades diferentes. Por que tanto ódio intelectual ao pensarmos que nossos genes fazem que tenhamos tipos de inteligência diferentes e que a culpa nem sempre é da cultura, da criação dos pais, da escola e dos professores? Tem muitos pais que ficam assim, se sentem culpados. Ele fala assim, mas eu criei fulano igualzinho o outro fulano, eu tenho 2 filhos, eu criei do mesmo jeito. Por que um é bom e o outro fez isso, não sei o quê, né? Fez essa maldade, tal, eu criei do mesmo jeito. E o pai pensa que a culpa é dele, porque ele pensa que a criação é o único determinante na vida desse sujeito. Quando não é. Você, certamente, para você que tem irmão, você talvez ache que você tem algumas características parecidas com seu irmão ou com a sua irmã. Mas você é igual a ele? Não é, né? Agora você vai perceber no próximo capítulo que, ainda assim, você é mais parecido com ele do que com seu primo. Ou mais parecido com ele do que outras pessoas que você acha que talvez você seja parecido. Que é o desenho lá dos irmãos gêmeos que se viram pela primeira vez, se encontraram pela primeira vez sem querer num consultório, né? Os bebês gêmeos afastados na maternidade. Se nós, com a mesma criação, somos diferentes, ainda assim somos mais iguais aos nossos irmãos de sangue do que somos, por exemplo, dos nossos irmãos de criação. Essa é uma outra afirmação que aparece diversas vezes no livro do Pinker. Tá? Por que pensar nas diferenças biológicas parece colocar em risco a igualdade jurídica e social? Gente, nós somos iguais perante a lei, nós somos iguais em dignidade, nós somos iguais diante da Constituição, nós merecemos os respeitos iguais, homens e mulheres. Homens e mulheres merecem os mesmos direitos, merecem receber a mesma quantia de salário diante da sua profissão, exercendo as mesmas funções. E este mundo misógino, racista, discriminatório, parece querer colocar a gente e dizer que não, que alguém tem mais dignidade do que outra pessoa, simplesmente por conta do que a pessoa é. E não é assim. O mundo que está errado. O mundo é que tem que provocar a nossa igualdade. No sentido de, obviamente, que a gente que lute pela nossa, vai ter que lutar por considerar essa igualdade. Mas não é considerando de fato que somos iguais geneticamente que a gente vai virar iguais juridicamente. Esse é o problema. A igualdade, ela tem que ser o quê? Ela pode ser jurídica, ou seja, não é porque alguém é rico que não fica na cadeia. Isso é que está errado. Hoje a justiça no Brasil parece brilhar só para quem tem dinheiro. Isso é o erro. As nossas diferenças econômicas, isso é um erro. A gente tem que dar dignidade para as pessoas terem pão, voz, vez, lugar. Enquanto um, né, come lá, toma o café, que o não sei o que, fez o processo, que é milhões. Outros não comem, não têm acesso ao básico da alimentação. Isso está errado. A pessoa que, por conta da sua orientação sexual ou por seu gênero, sofre desrespeito, violência, isso está errado. As nossas igualdades, elas devem ser construídas na sociedade e não na genética. Porque para ser feliz, eu não tenho que ser feliz ou a seguir a forma de felicidade que outra pessoa segue. Ser feliz, eu posso seguir a minha fórmula de felicidade porque eu sou diferente de você. Agora, não é porque eu sou diferente de você que eu posso desrespeitar você.
Não é porque nós somos diferentes que nós não vamos nos acolher. Não é porque temos nossas diferenças que nós não vamos caminhar para o mesmo caminho de humanidade. Somos iguais em muitas coisas e diferentes em outras. Pensar assim é problemático? Acho que não, né? Perceba que não estamos falando de meritocracia ou oportunidades. Não é isso. Não estou falando que alguns têm mais direitos porque mereceram. Não é porque alguém merece. Nem mesmo de fundamentos de um determinado conteúdo para se aprender, que alguns vão aprender alguma coisa e outros vão aprender outra coisa, porque somos diferentes. Não é isso. Mas de aptidões, talentos e inteligências. E são muitos os tipos de talentos e inteligências. Muitos. E não é porque você tem uma que você não tem nada da outra. Talvez uma você tenha desenvolvido 100%, talvez outra 80%, outra 80%, outra 60%, outra 40%. Não tem problema isso. Problema nenhum. Tem uma irmã que é adotada e demoramos muito tempo para entender que ela era diferente mesmo, tendo a mesma criação. Só depois, que nada fazia sentido, o porquê ela ia tão mal na escola, mesmo estudando na mesma que a minha, fomos na psicóloga e descobrimos que ela tem TDAH. Perfeito, Vitória. É isso que a gente está falando aqui agora. Tá? Então, essa questão 1, ela fala sobre essas questões, que vocês consigam pensar um pouco sobre as coisas que eu falei aqui na aula. Tá? Segunda questão. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Porque eu tenho aqui 10 minutos para falar sobre a segunda questão. Voltei, professor. Tem como você disponibilizar o link da aula depois? Perdi uma parte. Sim, vou colocar depois a aula lá no final de semana. Ok, tranquilo. Beleza. Por que os políticos e cientistas da direita religiosa detestam as neurociências? As ciências da natureza humana e da cognição, a genética comportamental e a psicologia evolucionista. Defendendo o fantasma na máquina, segundo Pinker. Por que os políticos e cientistas da esquerda radical detestam as neurociências, a ciência da natureza e da cognição, a genética comportamental e a psicologia evolucionista? Defendendo o bom selvagem, segundo Pinker. E aí é o capítulo 7, né? E eu brinco, gente, o capítulo 7 é muito pequenininho, eu brinco um pouco com isso, dizendo que, gente, tanto a direita quanto a esquerda, né, tem algum tipo de problema com as neurociências, a genética comportamental, né, as ciências da psicobiologia, né, no caso, as neurociências. Por que isso? Tá? Porque cada um defende um ponto de vista extremo. O problema não é nem a direita nem a esquerda. Quando a gente está falando da direita religiosa, a gente está falando da direita mesmo, tá? A gente está falando de Texas. A gente está falando de, não Texas, Dallas, né? A gente está falando de, lembra da eleição dos Estados Unidos? Toda vez que você viu o mapa vermelhinho dos Estados Unidos, ou seja, dos republicanos, nós estamos falando de direita, tá? Toda vez que você via o mapa azulzinho do Joe Biden, nós estamos falando de esquerda, tá? É isso que é direita e esquerda. Hoje, aqui no Brasil, a direita, né, é verde e amarelo. A direita é Bolsonaro. Tá? E a esquerda radical seria mais o Lula, né, PT. Vou pegar esse duo aqui, que está muito na boca do Bolsonaro. Né? Tipo, a culpa é do Lula e do PT. Né? Tipo, basicamente é isso. Nós vivemos um clima de polarização, né? Cada um puxa para um lado, tá? Agora, fato é que a direita gosta da ideia de fantasma na máquina porque defende uma concepção de alma igual espírito, ou de a racionalidade molda uma tradição.
tá? Então, nós vamos basear os valores religiosos numa concepção de racionalidade. E elas entendem, então, que o corpo vai-se embora, deve ser negado, né? Que o corpo não é bom e de que a inteligência, a alma é uma coisa diferente do nosso corpo, né? Para a religião, né? Entender que nós temos características que estão no nosso corpo é muito complicado, né? Ao mesmo tempo, né, a esquerda radical detesta a ideia também de neurociências, porque a esquerda acha que tudo é cultura, tudo é cultural e nada é biológico. Inclusive, eles não aceitam que a ideia de violência é uma coisa humana. Eles entendem que a violência é algo que foi ensinado. Então, eles defendem a ideia do bom selvagem. Que lado da balança estão as neurociências? Na direita ou na esquerda? Neurociência não está nem aí para isso aí. A neurociências quer a felicidade dos sujeitos independente das convicções políticas. Na verdade, a neurociências entende que o importante é se a gente alcançasse uma sociedade que respeitasse a todos nas suas individualidades. Agora, tem muito preconceito do lado da direita, muito, principalmente com minorias, e tem preconceitos da esquerda também, que às vezes nega alguns valores fundamentais como necessários. Então, gente, tá tudo ferrado. Ana Júlia. O professor, não entendi essa parte do bom selvagem, não, essa relação que tem do bom selvagem com a extrema esquerda. Tanto que até nas questões eu deixei essa parte em branco, não consegui entender, não. A esquerda não entende que o homem pode ser naturalmente violento, Ana Júlia. Então eles defendem uma ideia de bom selvagem, que a cultura é só que a cultura é responsável pela violência e não que a cultura pode ser responsável por uma cultura de paz. É isso. Tá? Eu marquei, inclusive, no texto. Deixa eu ver se eu já consigo te apontar até a página que tá. Aí já fica tranquilo para você. A ideia de autocontrole. É isso mesmo. A partir da página 177. E aí depois na página 181, inclusive vai usar o Marx. É isso mesmo, a partir da 177 até a 188, a gente está falando um pouco sobre isso. Aí depois ainda faz assim, volta a questão da direita religiosa, né, na página 189. Mas é sempre isso, né? Os dois lados querendo criar o establish, né? Que é o quê? Establish é a maneira como as pessoas pensam. Nós chegamos no momento da sociedade que esse establish está em disputa, né? Entre direita e esquerda. Por isso que tanta briga está acontecendo agora. Afinal de contas, o mundo hoje no Brasil vai ser definido provavelmente entre direitistas ou esquerdistas. Eu acho que, de certa forma, as coisas deveriam passar pelo campo da mediação. Mais pelo meio, né? Apesar de ser mais simpático ao campo progressista, né? Mas, enfim, gente, tem a ver com isso tudo aí. Ok?
Queridos, espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais do porquê desse livro. E aí eu termino a aula de hoje dizendo, fazendo aqui um poema, recitando um poema para vocês. O poema diz assim: tudo pode ser, se quiser, será. Sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. E aí, para a prova de matemática, lua de cristal que me faz sonhar, faz da minha estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de minha estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Ou seja, meu Deus! Não vá por aí, gente. Não vá por aí. Eu vou falar como, né, dizia o nosso queridíssimo, né? Queridíssimo. A gente esqueci agora do ator do Carga Pesada, né? Sai dessa que é cilada, Bino. Isso aí é cilada, velho. Cilada tensa, tá? De cilada complicada, tá? Agora vai ter que terminar todas as aulas assim? Não terminarei. A oração da palavra. Amém, Jesus, amém. Seja feliz você que está aí na sua casa. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima aula. Tchau. Até quinta que vem. Não esqueçam de fazer o exercício. Não esqueça de fazer o exercício. Tá bom? Quem não faz o exercício não passa de semestre. Você que não fez o exercício, faz o exercício.